Um certo homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, o olhar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, você que me acompanha aqui no A Vida Continua, bem-vindo ao nosso canal. A Vida Continua hoje, 20 de junho, estamos aqui recebendo o inverno, em algumas horas estaremos adentrando uma nova estação, não é? Olha, eu fiz algumas adaptações aqui no formato do nosso programa para ele ficar mais interessante e segurar você um pouquinho mais aqui com a gente, tá bom? O nosso tema de hoje é Médiuns, parte 2, nossa ponte com o invisível. Mas antes de entrar propriamente no nosso tema, a gente quer também mostrar aqui o escopo geral do nosso programa de hoje. A gente começa aqui falando das notícias primeiro. O fascinante papiro sobre a infância de Jesus Cristo, descoberto por pesquisador brasileiro e colega húngaro. Essa foto aqui é uma das raras que a gente tem, que é uma pintura mostrando Jesus lá no templo, em Jerusalém, com 11 anos para 12, quando ele se perde dos pais, José e Maria, e eles ficam preocupados, vão lá e encontram Jesus, falando com os rabinos, né? Ensinando os rabinos. Mas a gente não tem muita coisa da infância de Jesus, não é? Agora, através desse manuscrito, que foi localizado, identificado aí pelo Gabriel Nock Macedo e o seu colega Lajos Berkes, húngaro, eles, estudantes, estavam lá olhando as imagens digitalizadas, aí eles disseram, comenta o Macedo, sabíamos que havia alguns papiros na Universidade de Hamburgo que nos interessavam. E foram para lá olhar aqueles papiros, eles conhecem bem o latim, o grego antigo, e eles viram que naqueles textos haviam 3 letras gregas antigas, ao som de Ies, Yeshua, ou Yoshua, como a gente chamava Jesus no aramaico, não é? Então, eles continuaram, falaram, olha, é raro palavras com essas letras aqui no grego antigo. Onde tiver, nós já sabemos que pode estar falando de Jesus. E olha aqui, aí ainda são gravuras, né? Que a gente tem de Jesus ainda criança. Esse tipo de trabalho de pesquisa geralmente parte de algumas palavras-chave. Mais tarde, no mesmo dia, eles identificaram novos trechos. E aí foram indo e chegaram à conclusão que esses manuscritos são do século V ou VI. E faz parte, aqueles textos fazem parte do famoso Evangelho de Tomé. Vocês conseguem ver aí? Sobre a infância de Jesus, um texto apócrifo que relata passagens do que teria sido a vida de Jesus entre os 5 e os 12 anos. O Evangelho de Tomé ele é considerado apócrifo, não faz parte dos cânones, né? Do que a Bíblia considera, pelo menos dos católicos, como dignos de crédito, de credibilidade.
Ah lá, o brasileiro Macedo e seu colega Berks, húngaro, se debruçaram sobre o papiro. Estiveram pessoalmente em Hamburgo. E cada qual em sua universidade, o Macedo leciona em Liege, o outro leciona em Berlim, estudaram minuciosamente todas as características do documento, que neste mês foi divulgado ao mundo. Ó. O material tem a grandeza de ser o mais antigo manuscrito que se conhece sobre esse relato importante acerca da infância de Jesus. Está aí no site da BBC Brasil, em português. Aqui, dá para ver? Olha lá, o fragmento de papiro descoberto. Papiro, vocês sabem, era a base feita, uma espécie de... É um papelão, parece, né? É a base feita com junco, com aquele matinho que crescia e cresce muito nas águas do Nilo, semelhante à nossa taboa aqui no Brasil. Aquilo ali passa por um processo e vira essa base aí, ó, na qual muito se usou lá no Egito e no próprio Israel para escrever. Uma caligrafia muito feia, eles disseram, não era lá um copista profissional, mas está aí, mas tem informações. Né? Olha lá, o Evangelho sobre a infância de Jesus, também chamado de Evangelho Pseudo-Tomé, ou Proto-Evangelho de Tomé, já era bastante conhecido entre pesquisadores de religião. Antes, o mais antigo documento em grego com esse relato era do século XI. Bem, gente, eu volto aqui com vocês, porque vocês podem ver só por vocês mesmos. Está no UOL também, mas na BBC ali está com cara de reportagem, muitos detalhes. Eu tentei apenas passar um melzinho na boca de vocês para ver o seguinte: as tradições do Evangelho têm pouca informação de Jesus de 5 a 12. De 12 aos 28, então, nem se fala. Há suposições que Jesus, dos 12 aos 28, teria vivido entre os essênios. Uma escola aí, entre o judaísmo, bem diferente de saduceus, os fariseus. Eram assim, meio reclusos, viveram ali naquela região do Mar Morto. Eu visitei quando eu fui a Israel. Fui lá com o Severino, nosso guia, professor Severino Celestino, e visitamos aquele lugar. Né? Aliás, aquele lugar já se encontraram ali naquelas grutas outros manuscritos, em 1970. Mas então, os essênios, essa comunidade aí de valores e princípios muito parecidos com o que Jesus ensinou e transmitiu, dizem que Jesus teria ficado ali com eles. Eu deixo isso de molho aí para a gente pesquisar mais. Mas dos 5 aos 12, o que fazia, né? O que fazia Jesus? Eu lembro de Divaldo, numa palestra, contando que quando Isabel se encontrou com Maria, os meninos estavam assim numa faixa de 7, 8 anos, brincando, lá em Nazaré. E que aí o brasileiro, aí, o Gabriel Macedo, e eles brincavam, inclusive as mães ficaram com medo, porque a região de Nazaré é meio acidentada. Ela está numa montanha, ela tem, inclusive visitamos lá, quando eu estive em Israel, visitamos o lugar onde Maria teria pegado água da fonte, aonde ela mora e hoje tem escavações, morou e ali onde tem escavações, etc. Visitamos uma igreja. Bem, Nazaré nos deu aquela sensação assim que é uma cidade hoje que guarda muito pouco das origens, né, do Evangelho.
Aí o professor Severino, ele poderia nos ajudar muito nisso. Ele, que é um conhecedor do hebraico, e o doutor Haroldo, né? Haroldo Dutra também, que já traduziu o Velho e o Novo Testamento diretamente do grego. Eles podem, inclusive, e devem estar muito contentes com a localização aí desse manuscrito. O que mais que eu posso falar sobre isso? Ah, sim, eu coloquei um slide aqui para que vocês lembrassem de Champollion. Champollion, francês, ele tinha assim, uma fixação com a cultura egípcia, desde pequeno. Era chamado de o francês egípcio, ou o egípcio, simplesmente, porque ele vivia só falando naquilo, nas pirâmides, nos faraós, quem foi a primeira dinastia, a segunda, como estão lá os monumentos egípcios. E quando ele pôde viajar ao Egito, ele foi pesquisar, arqueólogo que ele era, pesquisar a cultura egípcia. E lá ele, investigando, ele deparou com uma pedra cuja superfície tinha inscrições cuneiformes. E ele falou, aqui é uma escrita. Eu preciso descobrir qual é a chave, o código dessa escrita, dessa linguagem, e eu posso descobrir o que eles escreveram. E foi isso. Aqueles garranchos, hieróglifos, ou hieroglifos, como quiserem, ele interpretou, decodificou, explicou o que estava escrito ali, e com essa chave ele foi encontrando mais documentos e foi dando ao mundo um grande presente. Quer dizer, o que a gente sabia da cultura egípcia era 20%, 30%. Com a descoberta aí de Champollion, nós devassamos a história, as dinastias, os faraós, sua cultura, sua religião. Essa foi a grande contribuição de Champollion. E tem muito a ver com o espiritismo nisso? Tem. Por que tem? Porque Champollion lembrava-se de vidas anteriores. Talvez tivesse sido um egípcio mesmo. E ele, movido por essas lembranças, ele acabou trazendo ao mundo essa revelação tão importante. Tá bom? Aí foi a nossa vinheta para a gente marcar sempre o nosso programa Vida Continua. E agora nós vamos voltar aqui à nossa sequência. Nós vamos voltar aqui ao tema de estudo, nós estamos falando sobre mediunidade. Nós começamos na live anterior a falar do conceito de mediunidade e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos entrar numa área científica do estudo da mediunidade. Dizemos que a mediunidade tem uma base orgânica. Ou seja, como é que você identifica na pessoa que ela é médium? Pela cabeça? Pela testa? Pelo formato do rosto? Não. Não há nada. Sinal exterior nenhum. Mas ela deve, sim, ter um momento em que a sua visão se alarga, visão espiritual. Seria como se o seu perispírito expandisse um pouquinho mais. E então ele entra em contato com o mundo invisível. Aí por isso que ele é a ponte com o invisível. Nesse estado, e o médium entra num estado alterado de consciência. Hoje, com o tempo de Allan Kardec, ele foi até onde a ciência na época poderia ir. Mas com André Luiz veio uma série de livros
Depois eu mostro aqui onde está a pineal dentro do cérebro. Muito difícil, hein? Mas antes de falar da pineal, vamos falar desse livro de André Luiz, Missionários da Luz. Talvez seja o que eu mais goste. Mas eu gosto também do Ação e Reação, Mundo Maior, mas esse daí me prendeu muito. No livro Missionários da Luz, que vem logo depois de Os Mensageiros, é a terceira obra da série O Mundo dos Espíritos, de André Luiz, há 2 capítulos ali em sequência. Um deles, André Luiz, em companhia de Alexandre, o seu instrutor, eles visitam a Terra, está acontecendo uma reunião mediúnica num centro, e André Luiz diz, mas ali os médiuns estão sentados assim, assim, o que acontece com aquele membro ali da reunião, na cadeira 3, aquela senhora ali e tal? E o que faz a nossa equipe ali? Ele observou que os espíritos podiam olhar aquela médium, era uma mulher, me lembro do livro, e examinar como é que estava a condição dela para o trabalho. E eles tinham uma espécie de aparelho, lá do mundo espiritual, que André Luiz identificou e identificaram para ele como o psicoscópio. O médico da Terra não usa lá o seu estetoscópio lá para pegar, ouvir o pulmão, ouvir o coração, etc. O psicoscópio seria para avaliar o estado mental, psíquico da médium. E no capítulo 3, e aqui eu vou ter que ampliar um pouquinho para mim aqui, no capítulo 3, fala sobre a epífise. Eu peguei um texto do livro para você, tirei do PDF lá e trouxe para cá, que é um pedaço muito importante desse capítulo. Alexandre, então, respondendo a André Luiz, disse, conheço-lhe a perplexidade. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise, então eles estavam olhando, a epífise do médium estava alterada, ou mais brilhante, ou mais reluzente, emitindo vibrações, e eles ficaram interessados. E Alexandre disse, a epífise é agora uma revelação para você. E ele, sem dúvida, sim, respondeu André Luiz. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. Realmente pensava-se que era uma glândula sem secreção interna ou externa, nada. Que seria um órgão ali inativo, não serviria para mais nada. E é o que ele vem mostrar que não. É a glândula da vida mental, epífise ou pineal. Mas ela tem esses 2 nomes, essa glândula, chamada glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, quando o menino vai se tornando rapazinho, ganhando pelos no rosto, no púbis, ele vai se tornando homem masculino, as funções criadoras dele, as forças criadoras começam a emergir. Então, é a pineal que está acordando, tá certo? E continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura humana. Laboratório de elementos psíquicos. Dá para acreditar? Olha, o neurologista comum não a conhece bem. Mas vocês vão ver um aí que vai estudá-la muito a fundo. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde. Quer dizer, vai fazer a devassa. E vai conhecer os seus segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Para Freud, a pineal ou a epífise eram culpadas pelo desabrochar da libido, uma libido mais intensa, menos intensa.
Tem mais, viu, gente? Eu não reproduzi o livro inteiro, naturalmente, mas esse trecho vale a pena acompanhar. Enquanto no período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Parece que até os 7 ela não atua e na criança não se tem manifestações da libido, embora ocorram casos de crianças erotizadas precocemente. Mas isso é uma exceção. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Então, vocês podem ver que a glândula está intimamente ligada à fisiologia psíquica do espírito. Nós falamos aqui numa live o que era a mente. Que a mente é uma espécie de sistema operacional do cérebro. E a mente está plugada no espírito, é do espírito, do departamento do espírito. Vocês se lembram que Emmanuel até mostrou a mente como uma seção administrativa de uma organização em que você tem ali um departamento da vontade, da emoção, da imaginação, do livre-arbítrio, etc. E aqui um gabinete para comandar tudo isso, que é o da vontade, que é outra potencialidade do espírito. É isso. Agora, como é que isso tem canais com o corpo físico? Através das glândulas, sistema endócrino. Eu não sou médico, tenho até um sobrinho endocrinologista, às vezes converso com ele sobre isso. Você sabe que nós temos glândulas para todo lado, né? A pituitária, você tem a própria epífise. A epífise está em cima, embaixo está a hipófise, você tem as suprarrenais, tá bom? Mas vamos continuar a leitura? O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Já lemos, né? A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. É profundo isso. É profundo demais. Esses livros de André Luiz merecem estar sendo estudados na universidade. E vamos terminar esse capítulo aí, mais um trechinho só. As glândulas genitais, quais são as glândulas genitais? Na mulher, o ovário, os ovários, né? Não. No homem, os testículos. A mulher, através do ovário, produz óvulos. O homem, pelos testículos, produz os gametas dele, que são os espermatozoides. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo. Os hormônios do sexo. Mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Olha. Pois vejam, alguns neurocientistas, psiquiatras também foram estudar André Luiz e foram estudar a pineal. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, está ele aí já mais barbudão,
envelhecido um pouco, né? E ele mais jovem ao centro, com o seu avental, ele de novo aqui na ponta. Eu o conheci, eu entrevistei algumas vezes, devia ter conversado mais com ele, mas eu era muito jovem, né? Então, ele é professor, eu não sei se ainda leciona na Universidade de São Paulo, mas lá ele conseguiu, de tal forma, empolgar os seus alunos que ele criou lá uma cadeira específica para estudar o espírito. Ele chamou isso de Universidade do Espírito, Uniespírito. E nessa cadeira específica, aí ele pode trabalhar à vontade sobre a pineal. E ele mostra a pineal como um cristalzinho. Aliás, o tamanho da glândula é de um grão de feijão. Mas seria antena, uma espécie de antena da mediunidade. Tem a ver com a fenomenologia da mediunidade. A gente lembra que na história da codificação, as adolescentes lá, as meninas, né? Que as meninas Budã eram adolescentes. Elas estavam na fase de 13 para 14, 16 anos. Depois a Aline, eu esqueci o nome da Aline, outra médium que ajudou Allan Kardec, também era jovem. A senhorita Jafé era nova. Mas elas eram médias, em geral, quase todas mulheres, né? Mas não foram só médiuns mulheres que serviram a Allan Kardec à época. Nós vamos ver depois outros médiuns masculinos trabalhando. Mas é curioso como que as meninas Budan, Aline Carlotti, lembrei agora. Muito obrigado aqui, os amigos aí que estão comigo. Eu tentei pôr um desenho. Vocês estão vendo esse desenho? Aqui não aparece mas dá para ver a ponta do meu mouse aqui? Aqui estaria a glândula pineal, um feijãozinho. Por hora é tudo, vamos encerrar essa live. Continuaremos na próxima, falando de mais um médium. Quem sabe a gente fala de Arigó na próxima, hein? E quem sabe a gente fala também um pouco mais sobre a glândula pineal e a mediunidade que começa e pode ser suspensa. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tchau e até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau.